Eu estou antecipando o que pode ser suscitado para não, né, intervir quando os conselheiros estão no debate, mas eu acredito que, primeiramente, deve haver uma reflexão quanto a essa ideia de apreciar o mérito quando não há conclusão da instrução, quando os fatos não foram devidamente demonstrados, ainda que seja pelo argumento da segurança jurídica. Há uma necessidade de se delimitar como esse prazo vai ser contado, quais são os marcos interruptivos, não é? E há uma necessidade também do tribunal esclarecer o que ele entende por erro grave para fins de gerar reprovação, em que situações, e até mesmo isso nortear a diretoria de fiscalização, porque aí eu entro no ponto final que eu gostaria de tratar. Se nós formos considerar, como o conselheiro Rodrigo aponta, que o tribunal deve apontar e indicar a presença do dolo ou do erro grosseiro para poder reprovar as contas, teremos um problema aqui. Nenhum relatório técnico, ele trata de dolo e erro grosseiro. Ele sequer trata, e aí eu ousaria até afirmar, ele indica as normas que são violadas. Então, a gente tem um problema que já é desde do nascedouro, digamos assim, da fase de instrução, que eu entendo que deve ocorrer na diretoria de fiscalização, até as etapas seguintes. Mas entendo também que a questão do dolo e erro ela deve ser considerada, embora no julgamento de contas não se trate de sanção, então não se aplicaria a LINDB nesse aspecto da responsabilização. Penso que isso aí deveria ser visto com outro olhar, quando se aplica as penalidades, mas vou também no sentido da conselheira Raquel, do conselheiro Anselmo, de que o dolo e o erro, eles não vão ser presumidos, mas eles vão ser identificados dentro do contexto. O Tribunal de Contas ele tem uma limitação probatória. Aqui nós não temos prova testemunhal, por exemplo. Mas, para aplicar uma multa, nós temos que considerar o dolo e o erro grosseiro. A LINDB exige isso. Então, não vou poder mais aplicar multa? Não faz sentido. Então, o contexto vai demonstrar. E como é que esse contexto se demonstra? Ouvindo o gestor. A partir das razões do gestor, se ele não justifica porque não enviou o contrato no prazo, eu posso identificar que houve ali pelo menos um dolo ou, no mínimo, erro grosseiro. Então, esses aspectos que a gente precisa refletir, e já me desculpando aí por ter excedido talvez um pouco o tema e o escopo, mas que eu colocaria para apreciação. Quanto ao mérito do processo, efetivamente o Ministério Público não se pronunciou porque se trata de uma prestação de contas de 2005, creio, né, já que é um processo de 2006. Mas quanto a essas questões técnicas, essa manifestação do Ministério Público, senhor presidente. Eu não sei se realmente eu cometi a falha de não falar o número do processo. É o processo 5636 de 2006. Portanto, nós encontramos aqui, senhor presidente, como algumas falhas no inventário geral de bens que não foram enviados, e de seus valores, a relação de processo licitatório no exercício de 2005, o PPA para o quadriênio 2005, 2002 a 2005 e a LDO para o exercício de 2005 não foram encaminhadas. Verificamos aqui, senhor presidente, na discussão anterior, com relação à análise dos instrumentos de planejamento e programação, nós verificamos que o Poder Legislativo, neste caso aqui, autorizou a abertura de crédito suplementar de 100% neste processo. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. Verificamos aqui na análise orçamentária, financeira e patrimonial que o município utilizou-se de 43,38%, portanto, abaixo dos 100% autorizado, entre outras observações aqui verificadas. Passamos aos limites constitucionais da educação, verificamos que o município utilizou 26,58%, portanto, cumprindo o que determina a legislação vigente. Do Fundo de Manutenção do Ensino, o município utilizou deixa eu verificar, 50,57%, descumprindo, portanto, o que determina a legislação em vigor. As ações públicas de saúde, o município atingiu 14,14%, descumprindo também esse item. Com relação ao 12º da Câmara de Vereadores, ficamos impossibilitados, uma vez que o orçamento do ano anterior, para que nós verificássemos o limite de 8%, está em outro gabinete. Da dívida ativa, senhor presidente,
nós verificamos que o município apresentou uma dívida fundada de percentual de 2,76%, dentro, portanto, preconiza a lei. Do limite de gasto pessoal, o município atinge 36,30%, cumprindo, portanto, o estabelecido na norma regimental. Volto a pontuar os pontos de inconsistências encontrados na prestação de contas e apenas recapitulando, não foi encaminhado o PPA e a LOA, descumprimento do limite máximo com o pagamento de profissionais de magistério, descumprimento dos gastos com ação de saúde e serviço público. Voltamos, naturalmente, a reafirmar aquilo que nós já dizemos. Sentido de reabrir esse processo, portanto, nós estamos trazendo o processo pela aprovação com as ressalvas devidas ao presidente. Ok, em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Fernando. Senhor presidente. Conselheiro. Excelência, eu, primeiramente, queria apenas, já tinha ouvido notícias, mas é a primeira vez, acredito, depois de um longo tempo, o doutor Ricardo acaba nos brindando com sua presença nas sessões plenas. E queria parabenizar o doutor Ricardo da sua manifestação, de tão didática, germinal. Chegaria a ser infantil, doutor Ricardo. Chegaria a ser infantil, doutor Ricardo. Eu, às vezes, me debato tanto nesse pleno, mas eu quero acreditar, excelências, que os nossos julgamentos anômalos, porque são anômalos, não tenham sido feitos por dolo. Quero acreditar nisso. Não tem como não acreditar. Até pelo princípio da boa-fé processual, que me é muito caro, na verdade. Doutor Ricardo, eu também entendo, assim, outro dia, apesar do nosso gabinete não fixar entendimentos, teses, né, temas, mas nós discutimos. E eu fiz uma pergunta, e que não era retórica, perguntei no meu gabinete. Qual seria a possibilidade do tribunal julgar, não de forma anômala, qualquer processo, qualquer prestação de contas do ano de 2012 para trás? Eles me responderam que praticamente impossível diante, como o senhor disse, para onde está se encaminhando o Tribunal de Contas. Isso é grave, gravíssimo. Salta aos olhos, na verdade, porque temos uma competência, a meu sentir, depois podemos ver em que ponto chegamos ao final da discussão, declaratória, quando se emite um parecer prévio, dentro daquele poder que lhe é próprio, constitucionalmente assegurados, e estamos tendendo a criar situações restritivas, a meu sentir, indevidamente, e claro, o faço porque, apesar de não ter esse tom professoral, e acho que isso acaba sendo um vício de Vossa Excelência querer explicar de forma didática, eu também entendo que aqui todos, e tenho certeza, devem saber exatamente o que fazem. Então, quando um manifesto por escrito, está tudo lá posto, publicado. Eita! Peguei um susto. Eita! Quero me assustar. Eu perdi o raciocínio, sim. Onde é que eu estava? Raciocínio, onde é que eu estava? Pode me ajudar, que eu peguei um espanto que eu pensei que era outra coisa. Estava no tom professoral. O tom professoral de você, acho que é um vício. Então, acho que isso facilita. É claro que eu tenho uma forma de entendimento ou outro, um manifesto nos autos. E cada um, acredito que sim, deve saber exatamente o que faz. Então, ficou essa pergunta e essa resposta. Vamos ver se o norte, o caminho é esse mesmo, que
até agora, contas de exercício de 2012 para trás. Qual seria a chance de elas serem julgadas da forma normal, não de forma anômala, como está sendo feito? E aqui eu não estou falando, não é julgar ou emitir parecer prévio pela reprovação, rejeição, ou julgar pela irregularidade, não, apenas julgar. Julgar de forma normal, como está posto, como está positivado. Fora isso, conselheiro Fernando Toledo, a leitura do seu voto, eu verifico, tem uma pergunta a fazer. O gestor, ele foi cientificado para ler os autos? Aí eu já tenho um posicionamento, já até antecipando o meu voto no seguinte sentido, que seja, como sempre faço, até por dever de coerência, antecipando o meu voto, se conceda ao gestor a possibilidade da dialética, tendo em vista a gravidade das situações apresentadas. Não vou me ater a todos os termos, a exemplo gravíssimo, não cumprimento do limite de saúde. E aqui tem a ligeira impressão que isso, como eu já declinei, é grave, gravíssimo, não pode servir como elemento apenas de ressalvas. Dentre outros pontos, a falta de informações ao tribunal, até para poder desafiar algum tipo de fiscalização, ou até de ter elementos para se fazer internamente, que é a ausência do patrimônio municipal, a ausência dos procedimentos desse ente nesse exercício, e a parte que também me deixa profundamente incomodado, e eu devo declinar para ficar justificada a minha posição, seria a falta de encaminhamento do PPA da LDO. Como eu já disse antes, nós temos uma tríade orçamentária, que são encadeadas. Se eu tenho a lei orçamentária, eu tenho uma disposição aprovada, mas eu não tenho os seus elementos de fundamento, que são o PPA e a LDO. Inclusive, com relação à parte fiscal, a LDO é tão importante seus anexos, que sem elas não há como o tribunal fiscalizar a parte fiscal, conforme lá aposta na Lei Complementar 101 de 2000, mas não só lá, elementos desencadeadores desse normativo também. Então, faltaria o substrato, a substância, para que verificarmos se aquela lei orçamentária está de acordo com os outros normativos e que todos os demonstrativos contábeis e ações estão na forma como lá demonstrados. Começando pelas políticas públicas e demais dispositivos específicos, como os limites funcionais mínimos e máximos e também legais que o gestor público tem a obrigação de cumpri-los, de obedecer, exatamente por isso, previsão funcional, legal, independentemente de qualquer ato administrativo do tribunal, que não ponha a salvo os gestores de dar fiel cumprimento à normatização que lhe é obrigado. E entendam, lembrei-me também aqui um complemento, que, verificando, pedido que tenha sido do ministro Barroso, um dos seus votos, ele falando da questão até da prescrição, né? A questão do dano ao erário. Num voto, não quero cometer um erro grande, eu vou dividir, pode ser ou o Barroso ou o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele assim afirma, olha, quando eu me referi àquele prazo quinquenal, nas palavras dele, inclusive algo muito parecido com o que eu escrevo, é publicado. Ainda bem que foi anterior à decisão dele, porque senão eu me culpar de eu estar parafraseando o ministro, anterior, inclusive. Ele disse, olha, aquele prazo de 5 anos, eu estou falando da pessoa comum, tal qual meu exemplo. Aquela pessoa que passa na porta do tribunal, pega uma pedra e quebra a vidraça do tribunal. Teria 5 anos para que aquela pessoa pudesse acessar o patrimônio público. E lá está expresso que ele não está falando
daquele gestor público que tem vínculo com a administração pública, que, aliás, o Supremo nada disso decidiu ainda. Está lá expresso nos seus votos. Isso chama mais atenção para aquilo em que o tribunal está enveredando, senhor presidente. Então, excelências, tendo em vista as razões da minha justificativa, da gravidade das situações, eu entendo que ao gestor deva ser concedido o contraditório para que se manifeste as situações aqui postas graves e que, de fato, o tribunal possa julgar conforme os normativos que também deve obediência. Obrigado, senhor presidente. Discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu vou reservar o momento do voto para pontuar algumas colocações que foram feitas ao longo da discussão. Tá? Inicialmente, quem trouxe esse voto para segurança jurídica em processo de prestação de contas fui eu, e a Corte, em determinado momento, passou a acolher por maioria. Né? De modo que é um entendimento que ele não está em momento nenhum fechado com relação aos marcos temporais. Nós fixamos ali um prazo de 5 anos para entender que a aplicação da segurança jurídica em processos específicos que foram a mim submetidos naquele momento, né? E ali havia um decurso de prazo superior a 5 anos entre a instrução e a necessidade de notificação do gestor, tá? Que isso não sirva como uma aplicação de regra, mas é uma aplicação principiológica, porque esse mesmo raciocínio ele deve ser utilizado, por exemplo, para um processo que ficou paralisado durante 5 anos de prestação de contas e veio obter um parecer ou um relatório de auditoria 5 anos depois. É o mesmo critério. Na essência, há um prejuízo, pode caracterizar e caracteriza um prejuízo para a atividade instrutória do tribunal, né? Como a gente já viu inúmeras vezes ao longo dos debates que ocorreram aqui no Tribunal de Contas. Esse é o segundo ponto. Quando nós trouxemos esse entendimento, foi muito por conta de uma mudança ou uma tendência que o próprio Supremo Tribunal Federal inaugurou há algum tempo atrás e consolidou, por exemplo, no tema 445, né, em que o Supremo fala nos processos de aposentadoria, em razão da aplicação dos princípios da segurança jurídica, abre-se aspas, segurança jurídica e confiança legítima em face do cidadão beneficiário, os tribunais estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, fecham-se aspas. Veja, o Supremo ele não disse como deve ser feito o julgamento. Isso daí ficou a cargo, de fato, dos tribunais de contas. Se ele naquele momento vai fazer o registro do ato de aposentadoria, se ele vai simplesmente mandar arquivar e devolver o fato é que nosso tribunal, nosso colegiado, tem decidido nos processos de aposentadoria pelo registro. E assim a gente deve fazer, ainda que aquela aposentadoria tenha causado dano ao erário municipal, ao erário estadual, né? Dentro da tese do próprio Supremo Tribunal Federal, que o ato danoso, desde que não configure ato doloso ou de improbidade administrativa, mas seja ilícito civil, ele é submetido a um prazo prescricional, né? Esse raciocínio nós trouxemos para os processos de prestação de contas, muito na linha de buscar a simplificação da atuação do nosso tribunal. E isso nós constatamos, desde o momento que nós entramos, é uma constatação de todos nós. Nosso tribunal, nossas diretorias de fiscalização são sobrecarregadas com processos inúteis. Processos que não vão trazer um resultado
dos postulados da auditoria, fico repetindo isso, mas fico até constrangido, porque já foi discutido inúmeras outras vezes. A auditoria ela tem que agregar valor para a sociedade, né? Isso a gente não está conseguindo fazer até o presente momento e não vai conseguir fazer em analisando prestações de contas muito antigas, como essa que é trazida pelo conselheiro Fernando, a prestação de contas, salvo engano, de 2005. Eu estou trazendo prestação de contas também de 2001, né? Não é só o elemento justiça que está em jogo, mas é o elemento intrínseco à atividade de auditoria governamental, que é a utilidade, a economicidade daquilo que a gente está fazendo. Então, são inúmeros elementos que influenciam esse entendimento pela segurança jurídica. Não é só o entendimento do garantismo, não. O garantismo é um dos elementos. Vejam que a gente estabeleceu aqui um critério para análise de prestação de contas de governo e de gestão. Ainda bem que partiu do Ministério Público de Contas essa ideia de estabelecer um limite de análise, porque se partisse de mim, seria muito mal visto, né? Essas ideias reformistas no âmbito do Tribunal de Contas, muito avançadas no âmbito do Tribunal de Contas, para alguns colegas que gostam de criar insinuações, vão criar inúmeras insinuações, né? Com relação à nossa atuação no âmbito do Tribunal de Contas. Então, eu vejo que isso é um conjunto de elementos em que a gente não pode simplesmente desconsiderar com a finalidade de, digamos assim, de fazer valer aquele nosso entendimento, mas de sobrecarregar, que acaba por sobrecarregar a atividade de auditoria governamental no âmbito do Tribunal de Contas. Os tribunais de contas no Brasil todo são submetidos a critérios para determinar o que auditar, critérios de relevância, critérios de oportunidade. Então, se nós fizermos uma matriz de relevância, a relevância desse processo aqui e dos inúmeros outros é quase zero, dentro daquela ideia de agregar valor para a sociedade. Então, caso esse colegiado entenda, eu vou me render ao entendimento majoritário do colegiado, que nós devemos gastar nosso tempo nessas prestações de contas de 2002, de 99, eu vou gastar meu tempo nisso daí também, né? Porque é o entendimento do colegiado, eu me curvo ao entendimento do colegiado. Mas eu vejo que isso vai trazer um grande atraso para o nosso tribunal, não vai contribuir em nada para a atividade finalística do nosso tribunal, tá? E a gente precisa vencer, encerrar a discussão, logicamente uma discussão madura, para que a gente não fique todo ano 3, 4, 5 vezes discutindo essa mesma coisa que já foi discutido lá no passado, né? E já foi discutido novamente inúmeras outras vezes aqui no âmbito do Tribunal de Contas. Então, mas estou aberto à evolução do meu entendimento. O Dr. Ricardo trouxe uma proposta de voto, nesse caso, segundo ele, seria a melhor técnica entendermos como liquidáveis as contas. Também não vejo problema nenhum. Talvez seja, inclusive, a melhor técnica, né? Eu venho trazendo pela aprovação das contas, mas nada impede que a gente evolua, né? Vou refletir bastante ao longo desses dias a respeito da proposta trazida pelo Ministério Público de Contas, e o nosso compromisso é esse, é o compromisso com a evolução dos entendimentos e o compromisso em trazer algo que seja útil para a sociedade, algo que seja útil para o Tribunal de Contas. Eu já manifestei inúmeras outras vezes, esses processos daqui eu mandava arquivar tudo, né? Mandaria arquivar todos esses processos. E a gente passaria a trabalhar com processos mais recentes, processos de 2020, 2021, que é onde a gente tem a oportunidade de exercer efetivamente, de uma forma proativa, né, a atividade de auditoria governamental. De modo que eu estou acompanhando o excelentíssimo senhor relator, o conselheiro Fernando,
com as observações que foram feitas, eu ainda tenho um ponto que foi questionado pela conselheira substituta Ana Raquel, que é do dolo. Mas eu vou aguardar o momento oportuno para me manifestar com relação ao meu entendimento com relação ao dolo. Também é um entendimento que não está fechado, é um entendimento que eu coloco para a discussão do colegiado. De repente eu posso estar com um entendimento equivocado. Eu acho que o gestor ele tem um dever de prestar contas. Esse dever de prestar contas é de acordo com o que o tribunal diz. Olha, eu quero que você preste contas para mim desse jeito. Né? A gente não pode exigir que o gestor ele tente adivinhar qual é o entendimento que vai ser proferido pelos órgãos de controle. E às vezes, talvez não nesse caso, mas já teve casos que eu tive essa impressão, né? Que o tribunal julgou no intuito ou com a ideia de que ele deveria prever qual seria o nosso raciocínio lá 20, 10, 15 anos depois. De modo que eu entendo que o dolo e a culpa grave é essencial, os tribunais de contas não fogem disso daí. Só para encerrar, senhor presidente, mas eu tenho um entendimento de que esse é um ônus do tribunal. Esse é um ônus do tribunal. Mas coloco para que a gente possa evoluir. Estou com compromisso com a evolução do meu entendimento. É como eu voto, senhor presidente. Ok, conselheiro Alberto. Senhor presidente, ainda está em algum ponto de discussão também, né? Posso Pode, pontuar, né? pode. Bom, eu penso no todo também na lógica do conselheiro Rodrigo, né? Até porque eu não sou jurista, não venho para essa área, mas de gestão, né? Tem uma máxima que diz que quer tudo, não quer nada, né? Então, há que se optar por caminhos, decisões, qualquer que seja a área, porque os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. Esse é o princípio, certo? E podem haver deslizes em um ponto ou outro, mas a lógica é dar alguma efetividade aos trabalhos. Então, pegando carona, né, no jurista aí, eu ia falar sobre essas questões que eu anoto, né, porque eu não tenho o poder da dialética que Vossas Excelências têm, né? Então, o tema 445 é um dos exemplos, súmula do STF nesse sentido, né, da segurança jurídica, e também há pontuar o seguinte, que nos autos há evidências pontuadas de possíveis irregularidades. Por que possível? Porque não deu para haver o contraditório para a defesa, pelo menos completo, em sua completude. Mas o Poder Legislativo Municipal, ele tem o direito, porque ele é o representante do povo, ele tem o direito de saber, entendeu? Até das evidências, ainda que não... A questão do julgamento, porque inclusive não julga, né? Mas ele pode haver... O parecer prévio ele não julga, porém ele tem um potencial sancionador, tanto é que ele é obrigado a ter até uma contradição pela defesa, mesmo não sendo potencial de julgamento, né? Mas o Poder Legislativo, ele tem o direito, porque ele representa o povo, de saber como aconteceram as coisas, né? Pelo menos do ponto de vista técnico, ainda que não na sua completude. Ou seja, aí vamos para mais de um ponto. É melhor dar uma prestação de serviços parcial à sociedade ou não dar nada, né? Isso é um outro ponto. Por isso que eu começo com a questão, quem quer tudo não quer nada, né? Eu dou um exemplo, né? Me perdoe até se eu vou um deslize aí, do direito penal. O direito penal, o crime é doloso, sempre doloso, né? O princípio. Mas há aqueles crimes que são considerados culposos. Por quê? Política criminal. Porque se não assim fosse, seria uma porta aberta para condutas ilícitas, né? E que não seriam reprovadas. Eu estou dando exemplo. Isso é uma política criminal. Política no sentido amplo, de quê? Decisão de ter um caminho que seja melhor para a sociedade, né? E, como eu já coloquei, que o parecer prévio é o técnico, né? Mas tem um auxílio e não há prejuízo. Por exemplo, caso, mesmo que não tenha sido uma defesa contraditória, porque o parecer, principalmente para o
no caso para o município, ele é sempre vinculativo. A maioria, se a maioria é qualificada, ele pode desconstituir, digamos assim, ele pode passar por cima daquele parecer. Já no governo não existe esse limite, né? Então ele continua sendo soberano, mas tem a contribuição mínima do Tribunal de Contas até que se chegue. E aí é que eu chego o ponto. Veja, eu vou agora dar um depoimento meu. Desde que, não estou falando especificamente dessa gestão, desde quando essas políticas, digamos assim, de foco, de efetividade nesta corte vieram sendo construídas desde as gestões passadas, inclusive eu digo que a corte, com todos os seus problemas que seres humanos têm, mas ela tem quase que uma política de Estado aqui dentro. Não se desfaz completamente o que o outro fez, por assim por diante. Há uma continuidade de desenvolvimento de gestões, né? Eu digo aqui meu testemunho, eu tenho, quando eu recebi a relatoria, que foi o outro avanço, quando os conselheiros substitutos passaram a ser relatores, deu também um avanço nos processos, afinal de contas, porque tem mais gente para trabalhar, né, no mesmo sentido. Então, eu hoje tenho a metade de processos que tinha há 2 anos atrás. O que é que acontece? As consultas saem dentro do prazo das consultas. As denúncias de representações que vêm com pedido de cautelares são colocadas para a corte e são apreciadas quando são necessários, né? Monocraticamente dentro do tempo, né? Então, quer dizer, se temos constatações de que, eu volto àquele negócio, é uma questão de política de decisão para dar efetividade, é possível que tenha, né, o chamado efeito colateral. Por exemplo, dizem que algumas pessoas têm aumentado muito, só por pontuar, número de pessoas parece que tem com infarto. É possível, não sei, mas o ganho que teve com a vacina é incontestável, inconteste. E pode ter alguns efeitos colaterais, né? Em pequena porção. Isso vai invalidar a vacina? De jeito nenhum. Então, são essas pontuações. E já estou aí muito tempo, e por todos esses motivos eu acompanho o conselheiro Toledo. Conselheira Rosa. Senhor presidente, com a vênia do excelentíssimo e ilustre representante do Ministério Público, a quem eu tenho uma admiração grande e procuro levar sempre em consideração e ponderar as colocações postas por ele especificamente. Nesse instante, apesar da luz que ele nos traz com com seu entendimento bastante lúcido aos meus ouvidos neste momento, infelizmente eu não tenho a capacidade agora, no momento, para me posicionar de forma diferente da que foi iniciada e trazida ao pleno pela relatoria do conselheiro Rodrigo. Mas registrando que todas as colocações feitas por Vossa Excelência, doutor Ricardo, são absolutamente aclaradoras e de uma evolução, sem dúvida alguma, reflexiva. E é nesse pensamento, mesmo neste exato instante, mantendo a posição que também venho seguindo pela maioria da Corte, que eu acompanho o conselheiro relator, conselheiro Fernando, e registrando que, sem nenhuma dúvida, iremos ponderar e refletir sobre as colocações trazidas com tanta lucidez e com tanta clareza de conhecimento por Vossa Excelência. É como posiciono, presidente. Okay. Aprovado com a vencida conselheira Selma, proposta do conselheiro Fernando. Quem está agora seria a Rosa, mas só um pouquinho, conselheiro, eu queria aproveitar, senão eu termino esquecendo, dentro dessa discussão toda, as colocações feitas por todos os conselheiros, eu estava conversando aqui em off com o conselheiro Ricardo, e como eu sou da praticidade,
E surgiu a ideia surgida pelo conselheiro Rodrigo e o Ministério Público, inclusive aceitando uma proposta do Ministério Público, eu queria que o doutor Ricardo, como tem a capacidade de ser uma coisa bem didática, que fizesse as colocações, que a gente efetivamente possa absorver e, com isso, se as colocações e o entendimento for desse jeito, nós vamos propor dentro dessa linha, desse raciocínio, para que, se o pleno aí entender, que a gente possa aprovar no sentido da gente eliminar já parte do problema e, ao mesmo tempo, a gente resolver um monte de processo que está aí nos nossos arquivos. Doutor Ricardo, por gentileza. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu agradeço, né, as menções e a oportunidade de contribuir. E o conselheiro Rodrigo fez a exposição e eu concordo, eu acredito que a ideia de que o tribunal ele deve ter matriz de relevância para atuar é excepcional. Isso aí não é algo... É porque talvez, às vezes, a forma como a gente se manifesta dá a entender que nós queremos a todo custo, né, que tudo seja abarcado. Não é isso, né? Até porque, quando o conselheiro Alberto mencionou a questão pela ótica do titular da competência de julgar, que a Câmara de Vereadores, ou a Assembleia, né, o Poder Legislativo, e ele falou, olha, mas eles têm o direito, né, de receber o parecer, eles têm que receber para poder exercer sua competência. E aí surge um debate, mas e aí, a gente não vai fornecer? Mas na prática já não fornece, na prática já está 10 anos, 15 anos sem fornecer. O prazo máximo que a LRF estabelece para o parecer prévio é 180 dias. Então, assim, diante de situações excepcionais, temos que adotar também medidas excepcionais. Então, a questão de tornar... o meu ponto principal de divergência é realmente julgar sem fazer essa análise, emitir um pronunciamento de mérito. Eu creio que, nesses casos em que a citação do gestor para se pronunciar com irregularidades após muitos anos, e a gente teria que definir, o TCU, por exemplo, em relação à tomada de contas especial, ele estabeleceu que se passaram 10 anos sem a citação, ele já deixa arquivado lá. Isso ele tinha antes daquele entendimento lá do Supremo. Eu entendo que nesses casos, né, em que há um lapso muito grande e o gestor sequer se manifestou, ou a diretoria ainda não emitiu o primeiro relatório técnico, poderia sim haver o arquivamento desses processos, como o conselheiro Rodrigo sugere. Arquivar, mas sob qual fundamento? De que são iliquidáveis. Não há mais materialmente a possibilidade. Por quê? Porque os elementos, com o passar do tempo, já se tornam difíceis, a defesa é praticamente impossível, e aí teria, logicamente, que pensar qual seria o melhor instrumento, até por meio de uma resolução, talvez. Aí eu acredito que o Rodrigo possa contribuir até bastante com isso, a questão processual, do que todos esses julgados, mas estabelecendo claramente, naquelas hipóteses excepcionais em que já se passou muito tempo, porque não adianta, a gente vai levar mais de 10 anos para julgar cada uma delas. Quanto aos demais casos em que já houve contraditório, em que aqueles fatos já houve a defesa por parte do gestor, deve haver o julgamento, como a conselheira Raquel havia mencionado, olha, mas esse aspecto já houve contraditório, aqui já dá para julgar porque já é suficiente. Então, seria só essa colocação quanto a isso. Eu acredito que nesse aspecto daria, embora não concorde que seja exatamente a aplicação do tema 445, porque aqui é um ato administrativo complexo, já tem um ato que produz efeitos individuais anteriormente, a segurança jurídica e a legítima expectativa é porque ele já recebe aposentadoria. No caso do julgamento ou no parecer prévio, a gente não tem nada, é uma primeira manifestação, então aí me parece que não seria tão bem adequado, seria mais a questão do contraditório mesmo, do gestor poder trazer essa contribuição e esses elementos, depois de muito tempo, se tornarem perdidos. E mais do que isso, um fundamento que eu acho essencial aqui, é o prazo para que o Poder Legislativo possa exercer sua competência. E aí eu me recordo até do caso do conselheiro Fernando, na época, quando a Assembleia julgou as contas do ex-governador, eu até pensei, não, mas não pode, não houve a emissão do parecer prévio. E hoje eu concordo. Porque se o parecer prévio não foi emitido depois de tantos anos, o poder que tem a competência de efetuar o julgamento vai ficar impedido? Me parece que não é adequado, até porque o prazo está estabelecido lá, 180 dias, ou 60 dias no caso das contas do governo. 180. Então, imagina, aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, é por isso que eu falei que o Supremo, na DPF, ele deve decidir, na DPF que a Tricom ajuizou, deve decidir um prazo, eu acredito, para parecer prévio. Agora, o tribunal aqui, não vamos adiantar, né, ao próprio Supremo, mas com relação a esses casos em que é um manifesto atraso, reitero o que eu conversei com o presidente nesse momento, eu acredito que é possível evoluir, aí um posicionamento meu, né, no sentido de que ou por uma resolução ou por algum outro ato, seja reconhecida a impossibilidade de se assegurar plenamente contraditório, diante disso as contas não teriam a possibilidade de receber um julgamento, né, materialmente não seria possível, seriam consideradas iliquidáveis, arquivadas,
e se eventualmente algo superveniente venha, aí poderia, né, eventualmente, ocorrer o julgamento. Então, seriam essas considerações, senhor presidente, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos e... Eu queria fazer uma, Pois não, uma conselheiro. pequena ponderação, que eu acho interessante, só para que nós possamos ampliar e pensar de forma, digamos assim, de uma solução mais definitiva, digamos assim. Até se a redundância. Porque o que acontece também, Gustavo, é o seguinte, nós já temos em arquivo aqui quase 300 mil processos. 300 mil processos nós temos em arquivo. O que nós estávamos, inclusive, pensando, foi fruto de debate, que nós já estamos aqui com algumas diretorias, pensando, com a TI, discutindo, é puxar esses processos para algum tipo de julgamento. Nós precisamos, de alguma forma, liquidar isso. Pensamos, inclusive, em trazer polícia, conversamos com o Ministério Público para a gente ver principalmente essa questão de contratos, convênios e convênios que tem aí, que é 90% dessa coisa, que nós não estamos apurando o dolo, nós não estamos instruindo, e nós estamos guardando material que custa, inclusive, para os cofres do tribunal. Nós temos um arquivo aí que não serve para absolutamente nada, me perdoe o pré-julgamento, que seria até um pré-julgamento dizer isso, mas eu digo isso quase com convicção absoluta. Nós não temos para que julgar, nós não temos para que guardar processo de contratação de convênio que tem 15 anos, 20 anos para trás, guardados lá, estão arquivados. Nós precisamos nos fazer livre disso. Se esse negócio não tem utilidade, nós precisamos sentar, a corte decidir o que fazer. Ou julgar em lista, que era a primeira ideia que nós estávamos fazendo aqui, sem jogar esse material todo no nosso sistema. Que nós estaríamos aqui criando um monte de lixo jogando dentro do sistema para um julgamento. Mas nós precisamos, nós não podemos pegar esse material e queimar, nós podemos pegar esse material e que não seja uma decisão de julgamento, de conclusão do processo. Porque se nós julgarmos e apenas pegar essas contas, são iliquidáveis e vamos arquivar, estamos guardando mais material, mais entulhos. Vamos arranjar uma forma de dá-lo por julgado, dá-lo por iliquidável. Iliquidável, contas liquidáveis é uma forma de julgamento. Julgá-los iliquidáveis e não arquivar isso. Porque o arquivamento disso também é um ônus incrível para o tribunal. Faço isso, senhores conselheiros, me perdoem, como também mais uma forma de nós pensarmos. Não só juntar mais material. Senhor presidente, Conselheiro Selma. permita, eu compactuo, sim, a ideia do conselheiro Fernando. Ainda mais levando em conta, senhores, que isso que o senhor falou já é praticado assim, no tribunal há bastante tempo numa empresa chamada Arquivar, que agora foi substituída por outra, pelo menos tem publicação nesse sentido. E sem falar que o Tribunal de Contas tem crédito só para TI de 10 milhões de reais. Está publicado no diário, não é isso? Então, a faca e o queijo na mão. A minha queixa do presidente Otávio, tanto de hoje quanto de antes, era só uma, que existia um ato que os processos que eram para ser enviados para arquivar eram esses, aqueles outros, mais estes. Mas, quando foi enviado tudo. Quando se pede um processo, às vezes necessário para se levantar uma informação no setor competente, um processo de prestação de contas. Um exemplo, ou de gestão de governo, tanto faz. E recebemos uma notícia que o processo está arquivado externamente, tem ato do tribunal dizendo que esse tipo de processo não poderia ser arquivado externamente. Mas, e isso não se consegue encontrar informação e o que mais grave, quando o processo fisicamente, porque são físicos ainda, conseguem vir. E isso atravanca o nosso funcionamento, atrasa, é fato. Eu entendo da praticidade que o Conselho Presidente queira aplicar no funcionamento da Corte, a dificuldade também dos colegas em ter, como eu também tenho, inclusive herdado, um estoque de processos gigantesco. Acho que eu estou sendo
econômico no termo, fora os que vão chegando a cada dia. Mas eu ainda tenho a dificuldade que o tribunal, de alguma forma, não julgue, não exerça a competência constitucional. O julgue, entenda, o julgue, emita parecer prévio, sancione quando puder sancionar, dentro de suas competências constitucionalmente impostas. Ainda tenho essa dificuldade. Eu, às vezes, fico ouvindo matriz disso, matriz daquilo. Pode até ser que tenha alguma novidade que eu não tenha me inteirado completamente, mas que, pelo que me consta, o tribunal nem matriz de risco tem. E o que é matriz de risco? Do que é composta? Quais são os elementos, os fatores, os requisitos para se elaborar uma matriz de risco? Talvez, se tivesse, como, aliás, tem outros tribunais de contas, e isso, aliás, em outros tribunais de contas já até caiu no passado. As sistemáticas são outras, inclusive, se não me falha a memória, parece-me que o TCU estava contratando uma outra empresa para que a empresa fizesse a própria auditoria de forma remota, eletrônica, e entregasse o relatório pronto gerencial, que ficava sob análise de um eventual técnico e assim ser deliberado. O TCU. E, às vezes, é muito difícil, presidente, eu entendo da sua angústia de, talvez, transplantarmos esses equipamentos todos das naves espaciais além mundo para a nossa Terra aqui de uma vez só. Eu entendo. Por mais que, se quiser sonhar, se sonhe em tudo, se sonhe alto, para ter, se aqui na vida terrena, nós realizamos algo nesse sentido. Eu entendo, dentro daquela sua sistemática, daquela sua máxima, que eu não vou repetir, que eu não concordo muito, o que o senhor Alberto acabou ali por falar, eu ainda tenho essa dificuldade de achar que o tribunal não deva se furtar de cumprir suas missões constitucionais. Pode-se até legalmente se verificar uma forma, mas não que deixe de cumprir as suas obrigações constitucionais. Obrigado, senhor. Obrigado a todos que colaboraram. A importância desse debate de hoje, para mim, é fantástica, porque eu vou pedir 3 pessoas, junto com o doutor Ricardo, para que faça uma proposta com relação a tudo isso que foi discutido. A proposta, o objetivo final dela é tentar a gente reduzir os custos com relação a esses processos que estão aí, que a gente não vê como, quer dizer, não vai atender nunca. A gente passar a realidade, trazer a realidade nossa com relação à temporalidade, todas essas propostas que foram discutidas aqui. E, o mais rápido possível, a gente vai trazer uma proposta para distribuir para todos os conselheiros. Cada dos conselheiros vai opinar sobre o que está sendo proposto. E aquilo que ficar decidido com relação à diminuição desse processo, as obrigações jurídicas que a gente tem a cumprir, tudo isso vai ser levado em consideração. Por isso, mais uma vez, agradeço ao doutor Ricardo que está se predispondo a ajudar nisso aí. Vai ter mais 2 pessoas que eu vou escolher hoje. Vou solicitar fazer uma portaria que a gente possa trazer, ou em forma de resolução, para que a gente possa estudar e aprovar, ou em forma de que uma aprovação do pleno, decisão do pleno, a presidência tem a possibilidade de emitir um ato, ou seja, porque a gente daria também velocidade e não mudaria absolutamente nada no que a gente está pretendendo, que é diminuir o volume e que a gente possa dispor de todos os servidores dos gabinetes conselheiros realmente em processo, que a gente possa ter a relevância e chegar no ponto que um dia, antes de eu sair, como eu ser o primeiro a sair daqui, eu tenha pelo menos a satisfação do meu sonho ser realizado, e que a gente esteja sempre trabalhando só com o ano anterior, só todo mundo recebendo o anterior, a gente fazendo o que alguns tribunais, obviamente, tiveram a oportunidade de fazer
pela constituição deles, foram diferentes, tem estados que têm 20 anos de existência, né? Já começaram de outra forma, tem um duodécimo fantástico. Então a gente tem que cair, esquece tudo isso, vamos cair na nossa realidade, o que é que pode ser feito, o que é que a gente sonha e que isso possa ser realizado, materializado, na verdade. Então, era isso que eu fazia, quero colocar, vai ser feito isso, quero trazer na próxima terça-feira essa proposta para que possa todos os conselheiros, o próprio Ministério Público, junto com o doutor Ricardo, já vai participar, colaborando com a gente, que a gente possa realmente avançar nisso, e a gente tem até uma comissão, o conselheiro Fernando, que pode também ter uma pessoa designada por Vossa Excelência, para que a gente possa, essas cabeças pensantes, possa trazer uma solução e que a gente possa avançar nisso. Terminou, foi agora, até me perdi, foi Alberto, foi o último de relatar, agora é a Rosa, a conselheira Rosa. Obrigado, conselheiro. Senhor presidente, vamos pedir para a Tricom trabalhar uma PEC dos 80. Vamos solicitar a Tricom para ela trabalhar uma PEC dos 80. Não aguento não, conselheiro. Se eu chegar aí, eu estou satisfeito. Já 75 é o meu limite, segundo a Constituição. Conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu teria, em princípio, 4 processos a serem relatados, mas relatarei apenas 3, pedindo a Vossa Excelência a retirada do processo TC 8103 de 2012. Ok, conselheira. Informando a Vossas Excelências que o objeto dos processos são semelhantes e, em virtude disso, eu farei um relato apenas estendido a todos os demais. Ok. Trata-se de denúncias formuladas ao Ministério Público de Contas pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, por meio da qual informa que foi contratado pela Associação dos Municípios de Maceió, pela Associação dos Municípios de Alagoas, a AMA, no ano de 2003, para que promovesse a recuperação dos valores repassados a menor a título do Fundef entre os anos de 98 e 2006. Aduz ainda o escritório noticiante que teria atuado durante 12 anos nos autos da ação número tal, que tramitou na 2ª Vara da Justiça Federal em Alagoas, cuja sentença de mérito transitou em julgado em 7/10/2015, consubstanciando-se em título executivo judicial, e que foi surpreendido com a notícia da contratação por inexigibilidade de licitação do escritório Goiano Castro e Dantas, cujo titular é Adriano Castro e Dantas, para atuar na execução provisória do referido título executivo judicial, antes mesmo do trânsito em julgado. Diante das informações trazidas pelo denunciante, por vislumbrar a existência de fortes indícios de irregularidades, o Ministério Público de Contas apresentou a representação em epígrafe, por meio da qual formulou pedido cautelar no sentido de que seja determinada a indisponibilidade dos recursos provenientes dos autos do processo tal, que tramita na 2ª Vara de Justiça Federal de Alagoas, bem como para determinar que os gestores se abstenham de efetuar pagamentos ao escritório envolvido, ao menos até o julgamento de mérito da presente representação. O eminente relator proferiu a decisão simples nos 3 processos, por meio das quais deferiu o pleito cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas, determinando que os gestores se abstivessem de promover o pagamento dos honorários advocatícios, ao menos até o julgamento do mérito das representações. Em 2/1/2018, Sua Excelência o relator submeteu ao plenário da Corte as decisões simples, a fim de que fossem ratificadas, e proferiu votos no sentido de que as representações fossem recebidas e processadas. Na ocasião, o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo conselheiro Fernando Toledo.
Na sessão plenária do dia 20 de 10 de 2020, o conselheiro Fernando Toledo proferiu o voto visto, por meio dos quais divergiu do relatório originário e votou pelo arquivamento das 3 representações, considerando a existência de prejulgado da Corte no sentido da legalidade de contratação direta, ou seja, por inexigibilidade de licitação de escritório de advocacia, em razão da singularidade do serviço. Na ocasião, e diante da divergência instaurada, entendemos por bem ter de vista dos autos. É o relatório no essencial. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora relatora, revisora, são 3 processos, né, que são relatados, todos eles decorrem de